Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. E a nossa Parashá dessa semana chama-se Vayakhel Pekudei. Na verdade, trata-se de uma Parashá geminada, duas Parashot juntas, e o seu texto encontra-se no livro de Shemot, 35, verso 1, até o final, 40, 38. O Vayom Hashvi V'yichye lachem Kodesh Shabbat Shabbatom La'adoshem. E no sétimo dia haverá para vós santidade, sábado de repouso para o Eterno. Nesta reunião cerimonial da congregação de que nos fala a Parashá, Moisés abordou com os filhos de Israel dois problemas proporcionalmente diferentes de aparência, mas fundamentais para a essência espiritual do povo de Israel. A existência do mundo divide-se, segundo a tradição judaica, em três espécies: espaço, tempo e homem. E já na literatura rabínica, essas três espécies são denominadas universo, ano e alma. O universo é, por assim dizer, o espaço, é tudo aquilo que depende de um espaço definido. O ano se relaciona com o tempo, muito obviamente. Período limitado. A alma já diz respeito ao homem. Resulta, pois, então, que o tabernáculo simboliza o universo, o espaço. O Shabat simboliza o tempo. E a frase, reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel, simboliza naturalmente o homem. O universo todo não é simplesmente uma conjunção de quantidades, de detalhes, de inúmeras partes, mas existe um poder central que une todos esses detalhes, essas partes. Todas as partes do universo se influenciam mutuamente. E são interdependentes. Todas as forças que atuam no universo funcionam uma maravilhosa harmonia, criando-se uma coisa completa, o mundo. Aqueles que são versados na ciência, nas ciências naturais, designam esta maravilhosa harmonia como sendo o segredo da natureza, enquanto a concepção judaica estabelece que é a força divina que penetra e se interna no cerne do universo. Desta forma, então, sustentando-o. Essa ideia é simbolizada através do tabernáculo, da Mishkan, que é, pela opinião dos mestres, dos sábios de abençoada memória, o centro do universo. E isso, então, se expressa muito claramente no Midrash, que diz: Hamishkan na'aseh keneged beriato shel haolam. O tabernáculo foi erguido para representar a criação do universo. E no Talmud, os mestres afirmam que quando se levantou a Mishkan, a alegria perante o Eterno foi tão grande como no dia da criação dos céus e da terra. A essência da santidade e da vitalidade de todo o universo ficou centralizada no tabernáculo e na casa sagrada, e de lá então derramou-se para todo o universo. O dia de Shabat une e centraliza
tudo o que o tempo simboliza. Na Guemará, no Talmud, nós somos ensinados que nos últimos 3 dias da semana, são designados como antes do Shabat. E os primeiros 3 dias são chamados de Acharei Shabat, depois do Shabat. Sendo assim, todos os dias da semana intimamente se relacionam com o dia de Shabat. Os dias que antecedem Shabat servem para que o israelita se prepare e receba o santo dia de descanso. Como disseram no Talmud, aquele que se esforça na véspera de Shabat comerá no dia de Shabat. E esse preparativo não é somente material, físico, mas também espiritual, moral, pois não se pode exigir, tampouco esperar de alguém que durante toda a semana esteja atarefado com coisas físicas, profanas e materiais, se assemelhe de um momento para outro à santidade do Shabat. Não se pode esperar isso. Daí então a importância da preparação para um israelita. E os dias depois do Shabat, que constituem então, que recebem a sua consagração do descanso sabático, assim então o Shabat é o centro da semana e o ponto cardeal em torno do qual então gira toda a atividade cotidiana. Também o povo de Israel não é composto de indivíduos separados, de membros desvinculados. Os filhos de Israel, todos eles são como membros de um mesmo corpo, membros interdependentes, completando-se mutuamente. E esta noção está claramente expressa na conhecida máxima talmúdica Atem kiruim Adam, ve'einu mot haolam kiruim Adam. Vós, da casa de Israel, sois considerados como um corpo inteiro. Um corpo no qual não pode e não se deve faltar nenhum membro, para não ser considerado como mutilado. E é por isso que quando os filhos de Israel foram instruídos a respeito do Shabat e do tabernáculo, o apelo foi lançado na presença de toda a congregação. Daí o nome da nossa paraxá, Vayakhel. Nesta ocasião, harmonizaram-se os 3 centros: o espaço, no caso, o santuário, o tempo, o Shabat, e o homem, a congregação de Israel. Como diz, então, toda a tradição israelita. Moisés convocou toda a congregação para lhes entregar os planos da construção do tabernáculo e todos os objetos, conforme tinha ouvido de Deus, e para comunicar à nação o nome do superintendente e do diretor artístico. Apesar de ter sido Deus quem nomeou Betzalel para esta incumbência, para esta atividade, por se tratar de um grande e competente artista, Moisés então preferiu ouvir a opinião dos representantes da coletividade para que não o acusassem de haver proteção na distribuição de todas as honrarias entre os seus parentes. E com este gesto magno, com este gesto de desprendimento, esse gesto de humildade, Moisés nos lega aqui uma grande lição da autêntica democracia, ensinando às gerações vindouras que em tudo o que se diz respeito a campanhas coletivas, a contribuições vindas do povo, em tudo o que se relaciona com obras públicas, instituições comuns, a opinião pública deve ser consultada, deve ser respeitada. E não é um simples acaso, então, que em todos os idiomas e dialetos existe a máxima que diz Kol Hamon que Kol Shaddai.
Vox populi, vox Dei, ou a voz do povo é a voz de Deus. E em vez de começar logo com as instruções concernentes ao levantamento da Mishkan, do tabernáculo, Moisés proclama: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia vos será santo, o Shabat de repouso solene ao Eterno. Deus disse a Moisés: ensina publicamente na congregação as leis sobre como se guarda rigorosamente o dia de Shabat, para que isso se torne então hábito entre eles para as futuras gerações, para que eles se reúnam em suas comunidades todos os Shabatot, a fim de aprender e de ensinar preceitos da Torá. Por quê? Se o fim transcendental do tabernáculo é criar um centro espiritual para unir os judeus ao seu Criador, a Torá e a sua fé, isso só poderia ser feito nos dias de Shabat e nos dias festivos? Ora, porque as preocupações materiais cotidianas impedem as pessoas de pensar em coisas espirituais. É um obstáculo natural. Todos têm, durante a semana, dificuldades com relação a isso. E para que o povo não pense que por ter construído um santuário, uma Mishkan, estaria então dispensado das outras observações, das outras observâncias ou prescrições da Torá. Então veio o aviso público que Yoter min hashabat ein homra, lo muadim velo davar acher. Não existe coisa mais importante e mais sagrada capaz de testemunhar a íntima relação entre Deus e o povo de Israel do que o dia de Shabat. A respeito do Shabat, a Torá nos diz: Ot ri beini uveneichem, ledoroteichem, ladaat ki ani Hashem mekadishchem. O Shabat é um eterno sinal de aliança entre mim, diz o Eterno, e vós, Israel, para que saibais que eu, o vosso Deus, vos santifico. E os mestres interpretam da seguinte forma: Lo amarti ela bemi sheyesh bodaat. Isso só diz respeito àquele que tem inteligência para compreender e para avaliar a importância deste dia e o que ele significa para a existência do povo de Israel. O Shabat não é um simples dia da semana, um simples dia de descanso, mas sim uma interrupção da banalidade, da futilidade, do cotidiano. O Shabat liberta o judeu da mesquinharia pessoal, elevando às esferas sublimes desta vida. Os mestres querem que o dia de descanso sabático tenha sido estabelecido por Moisés, ainda durante os anos da escravidão no Egito. E eles argumentam que quando Moisés notou que os filhos de Israel não queriam ouvi-lo por causa da angústia de espírito e pela dura servidão, ele compreendeu que essa letargia devia ser atribuída também ao cansaço físico e introduziu então o dia de Shabat. A motivação formal para pedir ao rei um dia de descanso foi que os escravos então descansados poderiam produzir mais durante a semana, mas no seu íntimo ele quis proporcionar aos seus infelizes e torturados irmãos um dia por semana de descanso, a fim de poder então convocá-los, congregá-los para lhe expor então a ideia da redenção que em breve chegaria, para despertar neles o ânimo do movimento libertador. Vemos, pois, então que o Shabat foi um dos mais importantes fatores a contribuir para a primeira redenção do povo judeu. Mas com todas as suas vantagens, sabemos perfeitamente que um simples dia de descanso não é suficiente
não é suficientemente importante para ter um caráter nacional. Descansar para poder trabalhar depois é um alvo materialista demais. Para que o Shabat seja um incentivo espiritual e não deixe com que a pessoa que observa debaixo da carga materialista cotidiana, necessitamos de uma Neshama Yeterá, de uma alma sublime, capaz de livrar da rotina cotidiana. Por isso a Torá fala de um Shabbat Shabbaton, um Shabbat sabático, pois ele deve cumprir uma dupla missão: Shevitat Haguf e Shevitat Hanefesh, o repouso, o descanso físico e o descanso psíquico. Ambos têm o mesmo fim: alcançar, através do repouso físico, um descanso metafísico. E não é mero acaso que o primeiro Shabat que os judeus guardaram após a saída do Egito tenha sido chamado de Shabat Hagadol, o grande Shabat, porque um Shabat nacional para a alma e para o corpo contribui para que a alma de todo o povo se torne grande e resistente, garantindo então uma eterna continuidade. Nas primeiras tábuas da lei estava escrito: Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Enquanto que na segunda tábua do Decálogo, nós temos a seguinte ordem: Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, guarda o dia de Shabat para santificá-lo. Essa diferença os mestres explicam pela afirmação Shamor bezachor bedibur echad nemru, ou seja, ambos os mandamentos foram pronunciados simultaneamente, querendo com esse fato indicar que através da recordação o dia de Shabat está intimamente ligado à criação do universo e ao seu Criador, recordando que Shabat é um dos 3 principais sinais da aliança entre o Eterno e Israel. É claro que os Tefilim e a Brit Milá são os outros 2 sinais, porém o Shabat constitui um terceiro sinal de elevada importância no sacerdócio israelita, no sacerdócio do povo judeu diante das nações. O Shabat é para os judeus o dia de triunfo, o triunfo da santidade sobre o profano. No Midrash Tehilim nós lemos: em cada dia do Gênesis, nos 6 dias da semana da criação do mundo, está escrito Vayechi Erev, Vayechi Boker, foi tarde e foi manhã. Porém, só em relação ao Shabat não está mencionado Erev Shabat, ou seja, a véspera de sábado. E é por isso que todos os inimigos de Israel se esforçam para suprimir por todos os meios esse dia de descanso do meio do povo judeu, descanso sabático, pois sabem que enquanto o povo de Israel guardar Shabat, não há força inimiga capaz de causar-lhes mal verdadeiro ou de aliená-los com relação à sua aliança diante do Criador. O Shabat, como o povo judeu em todos os países durante as longas e escuras noites da diáspora, e se não fosse o Shabat que protegeu Israel, já certamente o povo judeu teria sido assimilado, teria sido misturado e perdido entre os povos, fatalmente. É muito importante também que se entenda que o Shabat é um contexto judaico, o Shabat é um contexto para a aliança sinaítica, que diz respeito a Am Israel, ao povo de Israel, não diz respeito aos noahites, monoteístas estritos, porque estes apenas recebem as benesses desse sacerdócio de Israel. Israel guarda Shabat porque Israel é povo sacerdotal, detém o sacerdócio em relação às nações do mundo, e naturalmente o sacerdote deve ser diferente. Sempre explico isso.
O sacerdote ele precisa ser diferenciado do povo comum. Quem é o povo comum? As nações monoteístas, os noahides. Quem é o sacerdote no sentido macro do termo? O povo de Israel. Assim como no microcosmos israelita, nós tínhamos os levitas, os sacerdotes, os Koanim, que também traziam benefícios e benesses espirituais para todo o povo de Israel. No macrocosmos nós temos Israel como sacerdote do mundo, trazendo então os benefícios desse sacerdócio monoteísta para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas que se incluem na aliança noética, na aliança dos 7 princípios universais. Portanto, o Shabat é um sinal entre Deus e Israel apenas devido ao seu sacerdócio. Não é direito e nem muito menos dever de um noahide, de um monoteísta não judeu observar Shabat. O Shabat é dos judeus, é a aliança deles, é sinal deles. Deixe-nos com a aliança deles, porque eles são sacerdócio, eles são sacerdotes e devem assim fazer, devem assim obedecer, devem assim proceder para que nós, não judeus, recebamos, então, por intermédio deles, da obediência deles, da sua observância desses dias festivos, desses dias de descanso, de vários Shabbatot ao longo do ano, desse sinal da aliança, nós recebemos também, por estarmos vinculados de alguma forma à aliança sinaítica, por meio do monoteísmo, nós recebemos os benefícios desse sacerdócio. Portanto, espero que esteja encerrada a questão de Noahide guardando Shabat. Noahide não guarda Shabat, porque Shabat é um sinal apenas entre Deus e Israel, não tem nada a ver com os não-judeus. E essas convicções levaram os sábios à afirmação: Ilmale meshamrim Israel shtei Shabbatot kehilchatan miyad digalim. Se o povo de Israel observasse apenas 2 sábados, conforme o rigor da prescrição da lei, seriam então imediatamente redimidos. E no dia de Shabat, os judeus fazem a oração depois das refeições e dizem que o misericordioso nos faça participar de um dia todo ele cheio de espírito sabático, assim como do repouso da vida eterna. Então, o Shabat é como se fosse uma abertura, um preâmbulo, uma introdução ao Olam Haba, ao mundo vindouro, aonde, no caso, nós teremos a perfeita complementação, o perfeito cumprimento do sinal profético que é o Shabat em Israel hoje, para todo mundo. E todo mundo, então, terá o seu descanso sabático. A Terra, o planeta em si, terá o seu descanso sabático. Por essa razão, então, nós temos essa prece ao final das refeições entre os judeus. E diz a prece: Harachaman hu yanchilenu yom shekolo Shabbat u'menucha lechayei olamim. Muito grato a todos, espero que tenha sido de proveito e até uma próxima oportunidade. Emir Tzir Hashem.